Garcia Pereira, começava por lhe pedir um comentário, de facto, a esta decisão do Sindicato dos Pilotos de não cumprirem com a requisição civil. Podem, de facto, sofrer as consequências de não cumprimento com uma requisição civil, ou que, se for considerada ilegal a requisição civil, não existem consequências? Boa tarde, antes de mais, bom Natal a todos. Eu ia desejar no fim, mas pronto, mas fica já desejado. Bom, eu começaria por dizer que, logo na altura em que ela foi anunciada, eu tomei posição publicamente, esta requisição civil é completamente ilegal. E isto porquanto o mecanismo do decretamento da requisição civil, como constitui jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Administrativo, pressupõe duas coisas. Pressupõe que tenham sido definidos serviços mínimos e que esses serviços mínimos não estejam a ser devidamente assegurados. Portanto, não há requisições civis preventivas, nem há requisições civis destinadas a repor o funcionamento normal de uma empresa, porque a única coisa para que a requisição civil pode, legal e constitucionalmente, servir é para assegurar a realização desses serviços mínimos. Ora, o que o Governo fez foi decretar uma requisição civil preventiva sem estar feita nenhuma definição de serviços mínimos e, portanto, trata-se de uma requisição civil ilegal, que ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental. O direito à greve é um direito fundamental que beneficia do regime e da natureza dos direitos, liberdades e garantias, o que significa que pode sofrer restrições, mas essas restrições estão limitadas pelos critérios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Ora, o Governo não desconhece nada disto. Eu próprio tive a oportunidade de entrar em direto num programa no qual estava a intervir aquele que é o arito do Governo nesta matéria, que é o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, e as posições que ele assumiu foram claramente: nós sabemos que é assim, mas vamos fazer. Deixa-me fazer uma pergunta relativamente a isso. Um dos motivos, e obviamente que o jurista é o Garcia Pereira, o advogado, aliás, é o Garcia Pereira, um dos argumentos para se acionar uma requisição civil é um argumento do interesse nacional, assegurar o interesse público. Há aqui, como é que se compatibiliza essa questão do interesse público da seguinte com a TAP? É preciso ver que este diploma da requisição civil é um diploma de novembro de 74, que aliás tem lá a assinatura de todos os partidos dos governos provisórios, inclusivamente a do PCP, não nos esqueçamos disso. Mas após a publicação desse diploma, entrou em vigor uma coisa chamada Constituição da República. E, portanto, esse mecanismo, como um mecanismo de suspensão ou de paralisação ou de restrição de um direito fundamental, tem naturalmente de estar sujeito aos parâmetros e aos critérios que estão constitucionalmente fixados. E, portanto, a requisição civil, a proteção do chamado interesse público na satisfação de necessidades sociais impreteríveis é assegurada nos termos da Constituição e da lei, neste caso do Código de Trabalho, através de serviços mínimos. Se esses serviços mínimos não estiverem a ser assegurados, então é, do ponto de vista legal, possível recorrer à requisição civil. Ora, o que o Governo fez foi desrespeitar completamente. Eu quero dizer que há vários acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo a dizer exatamente isso mesmo que eu referi agora, designadamente o acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Administrativo de 29 de setembro de 94, um acórdão de 20 de março de 2002, um acórdão de 26 de 6 de 2008 e, portanto, o Governo, ao fazer isto, está a tomar uma atitude que é não apenas uma atitude ilegal, a fazer um comando que é ilegal e que é inconstitucional, como mais do que isso, está a procurar inutilizar aquilo que é um direito à greve. E por isso eu disse, isto não é apenas um problema de ilegalidade laboral, que naturalmente a comandos ilegais que ofendem direitos fundamentais, não é devido à obediência. Os cidadãos têm, nos termos do artigo 21 da Constituição, ao seu alcance, a forma de reagir perante ordens e comandos ilegais que ofendam os seus direitos fundamentais. Isso chama-se direito de resistência. Mas, para além disso, isto consubstancia a prática de um crime. E é preciso dizer com toda a clareza. Um governante, um titular de um cargo político, que atua intencionalmente
com o propósito de atingir, de destruir um direito fundamental, está a praticar um crime previsto na lei dos crimes dos titulares dos cargos políticos, se chama atentado ao Estado de Direito e que é punível com pena de prisão de 2 a 8 anos. Portanto, nós estamos aqui perante um ilícito laboral, um ilícito civil e um ilícito criminal. Naturalmente, quem resiste a esta ordem não pode ser sujeito a nenhuma espécie de consequência. Garcia Pereira, um dos argumentos que tem sido utilizado pelos trabalhadores da TAP para esta greve é o argumento do interesse nacional, de manter a TAP em mãos portuguesas, apesar de, quando ouvidos os sindicatos, não haver um não à privatização de uma forma categórica. Isso não será uma posição de toda a plataforma. Se calhar agora até já é. Mas eu acho que vale a pena dizer que os interesses não são os mesmos de todos, mas o argumento do interesse nacional é utilizado por todos. Quando olhamos para algumas das reivindicações em detalhe daquilo que são estas reivindicações, vemos, por exemplo, a questão dos 20% da TAP que foram prometidos aos pilotos da TAP, vimos a reposição de alguns direitos dos trabalhadores. Afinal, os trabalhadores estão a defender os seus interesses ou os interesses da companhia? Não, eu penso que essas são explicações da administração. A posição dos trabalhadores é salvar a companhia. Não, quando se lê as exigências que vêm dos trabalhadores, estão lá algumas coisas destas. Desculpa, as exigências que estão colocadas neste momento relativamente a esta greve é uma discordância relativamente à privatização, porque os trabalhadores e as suas organizações têm a perfeita consciência de que a privatização significará terminar com a TAP. E esta é que é a questão. E quando se levanta o problema de que os passageiros, hoje haverá passageiros, com certeza, são afetados pelas greves, com certeza que há. É por isso que a greve é uma arma de luta coletiva. Se a greve for uma coisa completamente inócua, não funciona como uma arma de luta coletiva. Não fere o interesse nacional? Não, o que eu acho é que a greve que está a ser feita agora está a ser feita precisamente para aqueles que possam ser este ano prejudicados, para o próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tenham uma companhia aérea que os traga e os leve de volta para os seus destinos. Não tínhamos a menor dúvida que se a TAP é privatizada, é transformada, e eu já aqui chamei a atenção para isso, transformada numa espécie de PT da aviação civil. E, portanto, o que está aqui em causa é a privatização significa a destruição da TAP. Ficou surpreendido, deixa-me só perguntar-lhe mais uma questão. Fica surpreendido ou não, uma questão levantada aqui pelo Luís Gomes, que desta vez, e tendo em conta que a TAP já esteve envolvida em processos de privatização, com o Partido Socialista, com o PSD, surpreende-o que desta vez esteja a ter toda esta celeuma à volta. O que é que justifica de que de outras vezes não tivesse sido um processo tão contestado como é agora? A questão de haver eleições à porta? Queria dizer o seguinte, eu contestei a privatização. E por isso eu contestei sempre a privatização. Estou a pedir uma análise política. E acho muito bem, eu contestei sempre a privatização. O Partido Socialista está, obviamente, com o rabo entalado nesta matéria, na medida em que, depois de ter levado a TAP a fazer negócios absolutamente ruinosos, como, repito ainda e uma vez mais, a compra pela TAP da Portugália ao BES, ao Sr. Ricardo Salgado e companhia, por um valor que era cerca de 4 a 5 vezes superior ao seu preço de concorrente, ou seja, um valor da ordem dos 150 milhões de euros, o Partido Socialista tinha a ideia de privatizar a TAP e só não a privatizou porque a Swissair se viu envolvida primeiro naquele acidente, depois a seguir no processo de insolvência e isso não se consumou. E, portanto, evidentemente que está aqui com um pé no ar. Mas isso não afeta a questão de fundo. A questão de fundo é a privatização, significa privar o país de um recurso estratégico absolutamente fundamental. E não há um argumento. Mas pode-se dizer isso sem se conhecer o caderno de encargos. Não há um argumento. E desafio os defensores da privatização a apresentarem um argumento que seja um só, que permaneça de pé perante qualquer crítica. Dizia-se, a TAP não pode crescer a não ser privatizada. Pois foi o Sr. Fernando Pinto, que no início deste ano anunciou que a TAP ia aumentar a sua frota em 6 novos aviões e ia abrir 11 novas rotas. Afinal, nessa altura, ainda era pública, podia crescer. Depois havia no horizonte da privatização. Não, desculpe lá. Sim, mas durante o período... aviões são para 2017, penso eu. Não, isso há aquisição... Não, peço desculpa. Há aquisição... 350, o Airbus... Não é desses. Nós estamos a falar daqueles que o Fernando Pinto adquiriu e dizendo que eram novos e não eram verdadeiramente novos. São de outras companhias do Egito. Exatamente. Portanto, mas afinal podia crescer. Segundo, os prejuízos da TAP, é preciso dizer, repito aqui ainda e uma vez mais, que a TAP em si, considerada como companhia aérea, não tem tido prejuízo e até teve um lucro este ano de cerca de 34 milhões de euros.
O grande buraco, no caso do Grupo TAP, é exatamente o outro negócio ruinoso praticado exatamente pelo Sr. Fernando Pinto, que foi a compra da VEM, da manutenção da Varig no Brasil, e que representa metade do buraco de 1.000 milhões de euros. Agora está lá, e agora? Agora está lá, e agora o problema é este. A TAP, enquanto companhia aérea, não tem que suportar, e digamos, esse lastro nem tem que ser à pala desse lastro criado pelo Sr. Fernando Pinto, nem tem que ser privatizado, porque a privatização significará exatamente a destruição da TAP. Deixe-me só dizer uma última coisa, porque isso não pode passar em claro. Não percebeu muito bem o problema do interesse público. É muito simples. O interesse público está acautelado pelas leis que estão em vigor no país. Pelas leis que estão em vigor no país. E o interesse público de uma greve que seja feita numa empresa ou num setor, que se destina àquilo que a lei chama de necessidades sociais impertríveis, é acautelado através do mecanismo que está previsto na lei, que é a definição pelo Tribunal Arbitral dos serviços mínimos e depois, em caso de não serem assegurados os serviços mínimos, então sim, ser possível recorrer a um mecanismo destes. Não é o Governo fazer aquilo que fez, sabendo perfeitamente que está a agir contra a lei. E eu acho que isto é exemplificativo do estado a que chegou o nosso país e para que é que serve o Presidente da República. Tem que introduzir certo, aqui. mas é só para dizer Ainda bem que fala no Presidente da República. Significa que é mesmo um governo que assume que governa e atua contra a lei, com a complacência de um Presidente da República, contra a lei, contra a Constituição, com a complacência e a conivência de um Presidente da República que jurou defender a Constituição e que atrai todos os dias. Queria dizer que Roma paga a traidores. De vez em quando, também quando se apercebe que eles já não estão em condições de desempenhar adequadamente esse papel, começa-lhes a tirar o tapete por debaixo dos pés. E aquilo que eu vejo, apreciei muito o discurso antimonopolista e anti-grandes potências europeias do Luís Gomes, ao menos algum tempo de debate aqui serviu para se ir percebendo o que é hoje, de facto, a lógica da União Europeia. Mas esse discurso, digo só, a título de exemplo, para Garcia Prativo, na semana passada em Bruxelas, no Comitê das Regiões, porque discutimos justamente o Tratado de Livre Comércio. Senão daqui a bocado a Alexandra estava a cortar a palavra, a dizer que já não temos tempo. E tem 30 segundos a partir de agora. Mas só para dizer o seguinte, o que isso significa, o que essas declarações, eu pensei que a União Europeia podia vir, estou a dizer isto com um tom de ironia, que nós temos neste momento mais pobres do que tínhamos há 40 anos atrás, por exemplo, ou que temos neste momento qualquer coisa como 130 mil pessoas, na sua maioria jovens, a terem que emigrar todos os anos do país, ou que, de facto, as condições de saúde, de subsistência do cidadão comum são cada vez mais graves, que há um número crescente de cidadãos que ficam fora dos apoios sociais, mas não é nada disso. O que eu vejo nessas declarações da União Europeia é muito simples. A União Europeia já percebeu que o governo PSD-CDS tem os pés para a cova e está a procurar movimentar-se para arranjar quem se substitua. E o substituto que está aí lançado é o Sr. Costa, do PS, que é o Sr. Hollande português e que tem uma agenda para a década. E a agenda para a década de Costa, também deve ser dito desde já, para que as pessoas não se convençam que a alternativa a deitar fora, que é uma urgência e um dever imperioso deste país, deitar fora o governo PSD-CDS, não é ir votar no PS do Sr. Costa. O Sr. Costa tem uma agenda para a década, que é pura e simplesmente pôr os portugueses a pagar uma dívida, a dívida pública astronómica, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, e que eles não devem pagar, e que cresceu desmesuradamente com este governo e com a ajuda da Troika, é pô-la a pagar, essa dívida em 10 anos, uma dívida que o próprio Cavaco Silva já reconheceu nos seus célebres roteiros, que nem sequer era possível de ser paga em 30 anos a um crescimento contínuo de 4% ao ano. E, portanto, o que está aí em causa é a União Europeia já está a mandar o olho para o lado a ver quem é que há de representar a sua política aqui depois do povo português dar um chute no PSD e no CDS.